Boa tarde, pessoal. Nessa semana nós começamos a terceira unidade do curso, né? A gente pausa um pouco agora as discussões sobre a América de origem hispânica e voltamos para a discussão de história dos Estados Unidos, agora abordando algumas questões de ordem econômica e social referentes à história dos Estados Unidos, né? Nós continuamos no século XIX. A última discussão foi sobre o período da Guerra de Secessão, da Guerra Civil Estadunidense que opôs o Norte e o Sul. E na aula de hoje a gente vai discutir a questão da industrialização no país, né? Como se deu esse processo de industrialização acelerada nos Estados Unidos, que posteriormente, no século XX, vai torná-lo uma das grandes potências industriais mundiais, né? Na verdade, a gente observa que já no século XIX, os Estados Unidos se destaca como uma grande potência industrial, mas depois tornando-se hegemônica. Uma coisa que o autor aponta, né, que embora a indústria dos Estados Unidos ela já existisse antes da Guerra Civil, foi durante o conflito, né, e graças inclusive a muito apoio governamental, que ela alcançou um dos mais altos patamares, né, em termos de produção durante o final aí do século XIX. Foi justamente nas guerras aí, desculpa, nas décadas aí posteriores à guerra, que a gente tem essas grandes famílias de industriais, muitos dos quais certamente vocês já ouviram falar, como os Rockefeller, os Morgan, né, os Swift, e eles acumularam uma riqueza assim, espantosa, algo muito incomum para aquele período, né? Então, os autores apontam que a partir da década de 1860 ficou conhecido como a era da iniciativa privada, né? Então, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho como é que se deram, né, as transformações responsáveis por essa nova configuração aí na história dos Estados Unidos e como que o norte, especialmente, de uma região que originalmente, ainda no período colonial, era uma região marcada por uma situação de relativa igualdade social, marcada pela presença aí de pequenos produtores, né, pequenos empreendimentos com uma livre concorrência muito acentuada, a gente vai perceber que o século XIX vai modificar essa configuração e cada vez mais a gente vai observar uma concentração de renda muito expressiva e essa concentração de renda proveniente de um processo de monopolização, de estabelecimento de cartéis e trusts, como a gente vai ver mais adiante. Okay? Mas antes de entrar propriamente nessa questão, alguns elementos foram fundamentais para possibilitar essa industrialização acelerada. Um deles foi o grande desenvolvimento tecnológico no âmbito do transporte e também no âmbito das comunicações. A gente vai perceber como que no século XIX dos Estados Unidos a gente tem um grande desenvolvimento das estradas de ferro, né? As estradas de ferro vão ser fundamentais para conectar as regiões e com isso vai servir de uma mola central para esse processo de industrialização e elas vão ter um grande surto de crescimento na década de 1850, ou seja, ainda antes da Guerra Civil, né? Quando são criadas as grandes companhias ferroviárias do país, né? Uma vez que ela conecta diferentes regiões, ela acaba diminuindo em termos de tempo de deslocamento a distância entre os locais de produção de matéria-prima e as zonas industriais. E liga o país, né, desde a costa do Oceano Atlântico até a costa do Pacífico, através de 5 ferrovias intercontinentais. Isso gera, possibilita, né, um crescimento acelerado e demográfico da região do Oeste, né, a região de colonização mais recente. Um dado que é importante, que o autor destaca, é que nessa virada aí do século, os Estados Unidos, melhor, na virada do século XIX para o XX, né, os Estados Unidos ele chegou a possuir cerca de 1/3 de toda a malha ferroviária do mundo, né, o que corresponde em torno de 320 mil quilômetros de estrada de ferro. Okay? Aqui eu coloquei uma foto, né, que eu retirei do acervo da Biblioteca de Washington, né, a Biblioteca do Congresso, que é um dos maiores
acervos, a maior biblioteca digital aí do mundo, e é uma foto possivelmente do ano de 1898, como vocês podem observar, mostra uma estrada de ferro na região da Virgínia, nos Estados Unidos. Tá? Então, aqui vocês observam o trenzinho, né? Então, temos uma foto aí do final do século XIX, relembrando que essa expansão industrial começa na década de 1800, essa expansão ferroviária começa na década de 1850. Outro aspecto que também é destacado nesse capítulo é a questão dos avanços tecnológicos, né, que precede essa revolução no âmbito dos transportes. Primeiramente, é importante destacar o avanço tecnológico no empreendimento agrícola, como que uma série de invenções no âmbito da mecanização agrícola possibilitaram um aumento muito significativo da produtividade nas áreas de cultivo. Então, ele dá, por exemplo, o caso, né, de como que o desenvolvimento de ceifadeira, trançador e debulhador a vapor, né, que são várias máquinas de uso rural, de uso agrícola, no ano de 1896, possibilitou que apenas um homem conseguisse colher mais trigo do que 18 homens trabalhando há 70 anos antes, né, dessa criação, dessa invenção. Além disso, aqui eu colei, né, era para ter separado o parágrafo. Além disso, no âmbito das comunicações, os estadunidenses avançaram de uma maneira muito significativa em relação aos demais países, inclusive no Velho Mundo. Né? Eles aperfeiçoaram o telefone, que é uma invenção italiana, ainda que, como os autores apontam, eles se considerassem os inventores, o que não é factual. Criaram também a máquina de escrever, a máquina registradora, a máquina de somar, né, que seria uma espécie de versão arcaica ainda prévia aí da calculadora. Né? Então, e uma série de invenções aí foi feita nesse período. Além disso, tem também a questão da eletricidade. Né? A eletricidade, no primeiro momento, aí, na década de 1870, ela era usada como fonte de luz, né, de energia, e depois ela começou a ser utilizada, inclusive, para servir de energia motriz para os transportes, como o caso dos bondes elétricos. Foi criado também novas tecnologias aí em termos de lâmpada de iluminação incandescente e também vitrolas nas cidades que estavam crescendo aí nesse período. Aqui eu reproduzi um desenho, né, uma gravura que está aí no livro que nós estamos trabalhando sobre a história dos Estados Unidos, que retrata o Thomas Edison. Né? Os autores apontam como que nesse período ele ganha muita notoriedade, ele vira meio que um símbolo do inventor, né? A ideia do inventor individual, que seria responsável por uma série de inovações, trabalhando quase que autonomamente, o que eles também apontam que é mais um mito do que uma realidade, porque ainda que existisse essa figura do inventor individual, grande parte das produções tecnológicas do período se dão a partir de todo um desenvolvimento tecnológico que é coletivo, que passa pelas universidades estadunidenses, pelo desenvolvimento e investimentos, inclusive estatais também, né, em alguns âmbitos aí da produção tecnológica. Então, essa figura individual do inventor genial, né, que trabalha isolado, que cria coisas incríveis, ela é mais um mito do que uma realidade, conforme os autores observam. Vou pausar aqui um pouquinho o vídeo e continuo no próximo, né, para não ficar muito longo, a gente manter mais ou menos aquela meta do